Tem muita gente que acha que ler a Escritura, ler a Bíblia, é a palavra de Deus, é só você abrir e dar o significado que você quer para ela, o que você acha para ela. E aí o Espírito Santo vai te abençoar em qualquer significado que você venha a atribuir ao texto. Bom, não é assim, gente. Deus inspirou um texto, um texto que tem o seu contexto histórico, o seu contexto gramatical, a sua teologia interna, ou seja, a sua própria revelação de Deus, e nós precisamos levar com seriedade máxima nosso empreendimento em lermos, entendermos e praticarmos a palavra de Deus. E para isso, a resenha de hoje, o livro da semana, é o do Robert Plummer, Hermenêutica Fiel, uma introdução à interpretação bíblica, publicado agora pela editora Fiel. Gente, esse livro é fantástico, ele é uma introdução à interpretação bíblica muito sólida, muito acessível, e é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, se você quer se aprofundar no seu conhecimento teológico, tanto da teologia histórica e sistemática, quanto das línguas da Bíblia, eu quero convidar você a pensar e refletir sobre se tornar membro aqui do canal. Nós temos aulas de teologia avançada toda semana ao vivo e também temos nosso curso de grego. Nas nossas aulas de teologia, a gente está vendo agora, por exemplo, comparando a teontologia da ortodoxia reformada do século XVII com a teontologia de Karl Barth. Então, são conteúdos inéditos que você não vai ter em outro lugar. Eles ficam todos gravados e disponíveis para você. Tira dúvidas com o professor. E a gente vai caminhar nesse sentido toda semana com uma aula nova. E normalmente eu divido os módulos a cada 8 ou 16 aulas. A gente vai para um próximo módulo, um próximo tema. E a gente sempre tem esse contínuo de pensarmos juntos a palavra de Deus, a teologia, de forma bem aprofundada. E também nós temos nosso curso de grego, onde eu uso o melhor da linguística e da aquisição de segunda linguagem aplicado ao ensino, primeiramente, do grego bíblico e futuramente do hebraico. Então, dá uma olhada aqui nas nossas ofertas para vocês de caminharmos juntos com uma boa teologia e um bom aprendizado de línguas bíblicas que você não vai encontrar em seminários do nosso país, infelizmente, mas que lá fora, Estados Unidos, Europa, é o que tem de mais avançado aí, de mais apropriado para aplicarmos ao aprendizado do grego. No seminário a gente aprende, esquece, é a questão metodológica que vai ditar isso tudo aí, tá? Vamos lá, gente. Robert Plummer é um cara que eu acho sensacional. Eu traduzi, vai ser publicada ainda uma gramática do grego dele que é fantástica, está em momento de revisão essa gramática, que é uma das melhores que tem, que é do Beginner New Testament Greek. Então é uma gramática de grego para iniciantes, mas é muito boa, muito atualizada. E ele tem esse livro aqui sobre hermenêutica, que a editora Fiel lançou aqui a versão atualizada e ampliada desse livro, que já tinha em português, mas agora está na versão final dela, digamos assim. Temos muitos vídeos aqui no canal falando sobre perguntas específicas desse livro, como se fosse um pequeno curso introdutório de hermenêutica de graça para vocês. E aqui nós temos essa versão final. Ele faz parte, gente, de uma série que é fantástica em inglês, que é 40 Questions, 40 questões, e aí eles pegam 40 questões sobre vários assuntos. Esse aqui é 40 questões sobre hermenêutica bíblica, 40 questões sobre interpretação bíblica, tá? Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho desse livro aqui para vocês. O Plummer, eu já falei para vocês, é um especialista em grego, em Novo Testamento e hermenêutica também. E ele divide aqui o livro em várias partes, tá? Em pelo menos 4 partes aqui. A primeira delas lidando com texto, cânon e tradução. Então, se você tem dúvidas sobre como é que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, foi formado, qual foi o processo de canonização dos textos bíblicos, qual que são as melhores traduções, como é que funciona as teorias diferentes da linguística da tradução mais dinâmica, mais formal. Quais são os manuscritos que a gente tem aqui? Tem uma pergunta quinta aqui, ó, os manuscritos antigos da Bíblia foram transmitidos acuradamente, né? Então, essa pergunta de crítica textual. Então, você já tem logo no começo aqui da introdução questões fundamentais para a nossa fé cristã. Tá? A parte 2 é abordando a Bíblia de maneira geral, tá? Ele vai falar algumas coisas sobre o que a Bíblia é, sobre a clareza, a doutrina das Escrituras, que a gente chama de bibliologia, o estudo da Escritura enquanto texto, né? Questões relacionadas ao significado, tá? Então, desde do francês Roland Barthes e alguns outros pensadores pós-modernos, nós temos aí a morte do autor como âncora do significado, e aqui nós vamos recuperar a escritura
como aquela que tem um autor vivo e um autor presente conosco, que fala conosco na sua palavra, e aonde está ancorado o significado é uma questão extremamente importante, não tão simples de se responder. Um autor que temos em português que luta bastante com isso é o Kevin Van Hooser, no livro Há um Significado desse Texto, que também tem resenha aqui no canal sobre este livro. Tá? A terceira parte é abordando textos específicos, ele vai falar sobre gênero literário, então a gente não pode ler gêneros literários diferentes como se fosse a mesma coisa, ou seja, você não pode ler uma carta de Paulo como você lê um salmo de Davi, você não pode ler uma narrativa do Antigo Testamento como você lê uma literatura apocalíptica ou profética, você não pode ler um provérbio como se você lê um texto de promessa. Então ele vai dar aqui várias... a ciência, né, e várias técnicas de interpretar cada gênero literário do Antigo e do Novo Testamento. E ele tem uma quarta parte final aqui sobre questões práticas e atuais, né? Como, por exemplo, como liderar o estudo bíblico na sua igreja, como você manuseia a Bíblia nos seus devocionais diários. Gente, isso aqui é uma riqueza, uma mina de ouro prática mesmo, tá? E a última pergunta, a questão de número 40, da 40 questões, é: quais são as tendências modernas que influenciam a interpretação bíblica, lidando com feminismo, marxismo, pós-colonialismo e todas essas ideologias, e como isso pode influenciar negativamente as nossas leituras da palavra de Deus, que devem ser lidas por si mesmo, tá? Então, gente, vocês estão diante de uma das melhores introduções à interpretação bíblica que nós temos em português, tá? Se você está com medo de ir naqueles calhamaços do Grant Osborne, do Andreas Kostenberger, você tem aqui uma introdução extremamente acessível, mas 40 perguntas, gente. Isso aqui é uma catequese da hermenêutica, né? 40 perguntas que você tem aqui, tudo que você vai precisar saber de modo introdutório, mas aprofundado ao mesmo tempo, tá? Porque não é um livro aí de, vamos ver aqui, na sessão aumentada, 500 páginas, gente. 500 páginas não é para qualquer um, não, tá? 500 páginas de puro conteúdo, puro suco do que é de melhor na hermenêutica bíblica, tá? Gente, para finalizarmos, estou um mês sem gravar vídeo aqui, misericórdia, se sentiram minha falta, eu sei com certeza que não, mas voltamos aqui para valer com os nossos conteúdos. Eu vou retomar os nossos estudos bíblicos, a gente tem duas frentes aqui de conteúdo de mais uma questão de aula. Estudos bíblicos, eu vou voltar a gravar ali sobre justificação pela fé, o livro do Carson sobre nomes variado, e de teologia histórica, vou voltar a gravar para vocês, que vocês gostaram bastante, o livro sobre história da reforma do Matthew Barrett, né? Reforma como o renovo ou renovação. Toda semana vai ter, então, nossos estudos bíblicos, nosso católico reformado, com nossos estudos em teologia histórica e a nossa resenha, tá bom? Orem por nós, no nosso canal, deixando seu like, compartilhando, se tornando membro, e a gente vai crescendo junto no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.